sim, os áudios são perturbadores. Fala galera, Lúcio aqui, esse cinegrafista amador de OVNIs. E de repente fez puf, como se tivesse apagado. Estava eu indo pro meu trabalho de noite, já estava escuro já dava para ver a lua. E assim que eu estava passando pela ponte, eu olhei pro lado, né? Eu olhei pro lado direito e eu vi uma luz bem forte. Até então eu falei, deve ser uma estrela, né? Mas que estrela é essa que eu nunca tinha visto? E ela estava ali próximo às montanhas. Eu vou colocar as imagens, vocês verão. E ela estava próximo às montanhas. A diferença, o que me chamou a atenção, é que ela começou a se mexer. E ela se mexeu e daqui a pouco ela ficou com um brilho muito grande, um brilho muito forte. Gente, era muito grande mesmo, tá? Olha, da minha perspectiva, eu olhando, tinha mais ou menos uns 20, 25 metros de diâmetro, pra vocês verem como ela era grande, era bem grande mesmo. E eu fiquei olhando para aquilo durante um tempo e depois de alguns minutos ela se apagou. Tinha carros passando na rodovia, mas ali naquele momento não me lembro de ter passado alguma pessoa próximo de mim. Acho que até passou um senhor, mas ele passou e foi embora. Eu fiquei ali filmando aquele fenômeno. E para mim, sabe, o mais intrigante é que realmente sim, ela andou. Ela ficou andando e não tive como filmar o tempo inteiro, porque até mesmo eu tinha que ir para o meu trabalho, já estava na hora de eu ir para o meu trabalho, então eu filmei só por alguns minutos e depois que eu saí dali, que eu parei de filmar, ela apagou e acendeu de novo, só que ela acendeu no tamanho pequeno, bem pequeno mesmo, parecia um farol mesmo de um carro, uma lanterna, não parecia o que eu tinha visto. E eu vou colocar aqui logo as imagens para vocês verem que é bem surpreendente. Na verdade, eu sempre avisto alguma coisa. Sempre. Eu trabalhei já de madrugada em outros lugares e eu sempre fico olhando para o céu e eu sempre avisto alguma coisa. Teve uma vez, eu sempre relatava isso para minha esposa, teve uma vez que eu estava assistindo, não lembro o que eu estava assistindo televisão, aí eu saí. E quando eu saí de casa, no quintal, vi uma luz azul, grande também, não era tão grande quanto essa, né? Eu vi uma luz azul e de repente ficou uma bolinha vermelha girando em volta dela. Essa bolinha girava assim, ó, girava mais ou menos nessa velocidade aqui assim, ó, mais ou menos aqui assim. E aquele negócio ficou parado e daqui a pouco ele foi indo embora. A imagem depois que eu coloco aqui, ela é diferente da que eu vi, tá? Que eu vi com um brilho muito intenso e a imagem fica assim um pouco desfocada, fica assim um pouco ruim, sim, tá bom? Mas deem uma olhada e tirem suas próprias conclusões. Olha o que eu acabei de filmar. Olha. Acho que agora não dá pra ver, ó. Tá vendo? Ficou pequenininho agora. Tá vendo? Não é estrela isso daí. Tava forte, grande e de repente fez puf, como se tivesse apagado. Assim que eu desliguei a câmera ficou assim, ó. Não dá pra ver nada, né, no celular. Mas eu tô olhando aqui. E agora eu vou falar do caso de Beth em Bari Hill. Esse é o famoso caso que mudou praticamente muita coisa na ufologia, por conta de que esse foi o primeiro caso documentado de uma sessão de regressão de que existem abduções. E esse caso aconteceu no dia 19 de setembro de 61. Esse casal, eles estavam voltando das cataratas do Niágara, lembra? Das cataratas do Niágara, do Pica-Pau? É lá que o Pica-Pau desce de barril, sim. Então, eles estavam voltando de uma viagem das cataratas do Niágara, quando de repente a Beth avistou uma luz. Uma luz que parecia que, até no começo, ela não deu muita importância para essa luz.
mas chamou a atenção dela por causa do brilho. E depois parecia que essa luz estava acompanhando eles, até que chegou uma hora que a luz, ela simplesmente sumiu. Tá atrás de tinha uma parte que tinha uns teleféricos, uma montanha, enfim, ela passou por detrás e sumiu. E eles conseguiram, eles mantiveram viagem, né? Continuaram a viagem, seguiram a viagem deles, até que chegou uma hora que essa luz apareceu na frente deles. E aí é onde as coisas começam a ficar complicadas. Assim que eles pararam o carro, eles ficaram observando aquela luz, e a Beth e o Barney usaram binóculos, cada um, né, passando binóculos um para o outro, e viram que tinha, né, eles conseguiram ver que tinha 10 seres ali olhando para eles, tinha janelas e tinha 10 seres olhando para eles, mas tinha um que, né, estava um pouco diferente, ou seja, na verdade eram 11. 10 parecia observá-los, olhar as coisas que estavam acontecendo, né, aquela coisa meio de curioso, e só um prestava bastante atenção neles. E Barney parecia que estava escutando alguma coisa na cabeça dele, ele não sabia o que era, parecia que estava escutando como fique calmo, alguma coisa assim. Aí ele estava com medo, os dois estavam com medo, né? Tava com medo, Beth, entra no carro e vambora. E aí eles aceleraram e foram embora. Antes de entrar no carro, eles avistaram duas luzes saindo dos lados da nave. Uma para um lado, outra para o outro. No dia 20, eles repararam que estavam sim se comportando de maneiras diferentes. Eles tomavam banhos mais longos. A Beth esquecia coisas que geralmente ela não esquecia, como as malas na porta de casa. Geralmente ela já entrava, já guardava as malas. E então eles, né, começaram a querer relembrar, eles começaram a contar um pro outro a viagem. Isso foi no dia 20. Eles foram contando a viagem até que chegou a hora do carro. Chegou na hora do carro, eles não lembravam mais. Peraí, mas tá. E depois? E depois? Vibrou e depois? E foi aonde a Beth procurou ajuda com as forças armadas. E lógico que ela não teve êxito. Mas até então ela não falou que ela viu uma espaçonave que tinha tripulantes. O Major até deu ouvidos para Beth, escutou a história dela, mas ele falou assim, o que vocês viram provavelmente foi Júpiter. Né? Ele não falou nada de ter visto seres alienígenas com binóculo, nada disso, né? Seres humanoides lá dentro. Até mesmo, mas então ele falou, o que vocês viram foi Júpiter, e por aí ficou. Aí ela, né, foi procurar, eles eram evangélicos, eles iam para a igreja, eles procuraram o pastor, conversaram com o pessoal da igreja, e ali, depois da igreja, eles acharam sim pessoas que começou a dar atenção para a história deles, um psicólogo, tinha uma pessoa que já trabalhava com hipnose dentro da igreja que indicou um psiquiatra, indicou pessoas, né, para poder ajudar eles, para que ouvisse a história deles. Mas nesse meio tempo ela foi na biblioteca da cidade e começou a procurar sobre casos ufológicos, até que ela encontrou um livro de uma pessoa chamada Kay Howe, onde ela entrou em contato com ele e ele deu uma maior atenção para ela. E esse Kay Howe passou essas informações para um colega dele, Walter Webb. E esse Walter Webb deu também uma maior atenção para o que estava acontecendo. E isso aconteceu em outubro, esse encontro. E depois, né, a Beth começou a relatar que 2 semanas depois do ocorrido, ela começou a ter pesadelos com certas coisas que não... Enfim, que parecia que ela tinha vivido dentro daquela nave. Né, parecia sim que ela tinha entrado lá dentro e ela falava sobre isso, mas ela falava como se fosse pesadelos.
sim, os áudios são perturbadores, coisas assim que dá assim medo de se ouvir. I drive and Betty is still looking and she says, Barney, that is not a plane, it is still following us. And I stop and I look and I see it is still out there, off in the distance. So I search for a place to pull off the road. And I see a dirt road to the right of the main highway. And I think this is a good place I can pull off. And if any car comes, it won't strike me. And I walk out, and I walk across the road. There it is up there. Oh, God damn it. Calm down. Calm down. It's there, but you can see it, but it's not going to hurt you. Go on. Patrol, so Betty cannot tell I am scared. God, I'm scared. It's all right. You can go right on, experience it. It will not hurt you now. Oh! Oh my God! All right. All right. That's all. Go to sleep, Steve. You got to get now. Oh, you forgot it now. You've forgotten. Calm now. Relax. Deeply relaxed. This creature is telling me something. What did he tell you? To keep my eyes closed. I don't open them. I've never seen his eyes before. My God, give me strength. All right. Pull him down. Run! Pull him down and down and run. God! If there's a God, give me strength. I gotta get away.